Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema escolhido de hoje foi exatamente relacionado a metabolismo de gorduras. Qual o melhor treino para metabolizar gorduras? Será que existe? Eu inicio com essa pergunta. Existe o treino ideal para metabolismo de gorduras? E aí, eu já inicio falando o seguinte: não existe treino ideal. Existe o treino de acordo com aquele indivíduo, com aquele objetivo. Não é apenas pensando no emagrecimento que se vai ocorrer o metabolismo de gorduras. Afinal de contas, as necessidades fisiológicas, né, todos os sistemas trabalhando aí em conjunto, eles necessitam aí desse aporte. A gordura, ela faz parte de uma série de componentes celulares. Ela tem funções primordiais para um funcionamento fisiológico. Se eu estou falando de metabolismo de gorduras, não tem como, gente, eu não pensar em vias metabólicas. A gente tem que pensar em um funcionamento fisiológico como um todo. Quando a gente pensa em metabolismo de gordura, a gente pensa nas vias metabólicas e a gordura é um substrato. Então, a gente tem aí, no caso, a gordura, né, dos adipócitos, que são as células adiposas, e a gente tem os triglicerídeos intramusculares. Inicialmente, durante o exercício, quem que vai ser priorizado ali como substrato energético? Glicogênio muscular e triglicerídeos intramusculares. O que vai diferir de utilização de mais quantidade ali, utilizar triglicerídeos ou glicogênio, vai estar relacionado à intensidade do exercício e à duração desse exercício. As fibras de contração lenta são as que mais contêm mitocôndrias. Então, são as fibras oxidativas que vão utilizar ali mais a gordura como fonte de energia. Então, eu preciso pensar em uma intensidade do exercício e na duração do exercício e no tipo de exercício em que eu vou recrutar mais fibras de contração lenta. Fibra de contração lenta oxidativas. Então, eu preciso de um grande número de mitocôndrias, porque o metabolismo em especial ali vai ser aeróbio. Para metabolizar gorduras, eu preciso passar por qual via? Pela via glicolítica. A via glicolítica, né, dentro aí da bioquímica, vamos lembrar um pouquinho da bioquímica, é a glicólise, que, dependendo da intensidade do exercício e da duração do exercício e do tipo de exercício, essa glicólise, ela pode seguir o caminho anaeróbio, em que durante a via ali para produzir ATP para contração muscular não vai ser necessário a utilização do oxigênio, mas isso não quer dizer que ele não está presente. Como pode seguir a via aeróbia, a glicólise aeróbia. Então, se eu pensar em uma sessão de treino, eu consigo visualizar isso tudo. Então, mas como que eu vou usar isso? Na prescrição de treinos. Então, se eu priorizo, eu quero priorizar metabolismo de gorduras, eu preciso entender todo esse mecanismo, que é o básico, para eu entender que aquele indivíduo, durante o exercício, durante a sessão de treino ali, ele vai estar utilizando mais gordura como fonte de energia. Para onde que vai a gordura que é metabolizada? Essa gordura, ela vira ATP, água e CO2. Porque quando eu pego uma molécula de glicogênio e pego de gordura, a gordura ela me fornece muito mais energia. E o indivíduo ativo, o indivíduo
que tem uma composição corporal com a quantidade maior de massa muscular, de massa magra, comparada à massa gorda, ele vai mobilizar mais gorduras durante o exercício. Então, aqui a gente tem a intensidade, né, aqui embaixo. Isso foi um teste realizado em cicloergômetro, tá? E essa curva aqui é a curva de mobilização de gordura, tá? Aqui, nessa primeira linha aqui, eu tenho o limiar aeróbio e aqui na segunda, o limiar anaeróbio, tá? E aí, onde que se observou uma maior mobilização de gorduras? Quando se trabalhava ali em torno de 60, 65% do VO2 máximo. A maioria dos estudos correlacionam intensidade com VO2 máximo porque ele tem uma íntima relação com a frequência cardíaca. Inclua VO2 máximo e escala de percepção subjetiva de esforço. Essa mobilização de gorduras, então, em torno aí de 60% a 65% do VO2 máximo, ela é mais alta, ela é maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que em sessões de treino, né, em que eu priorizo ali a intensidade de 60%, 65% do VO2 máximo, eu estou priorizando mobilização de gorduras. E aí você não pode se esquecer o seguinte, são vários fatores interligados, não é apenas a mobilização de gordura. E aí eu preciso pensar como que está sendo a ingesta calórica dela para pensar no treino dela. Da minha segunda figura que eu trouxe aqui para vocês, do consumo de oxigênio pós-exercício, o famoso EPOC. A mobilização de gorduras, ela acontece aproximadamente ali, é maior entre 60% e 65% do VO2 máximo, tá? A partir de 85% do VO2 máximo, eu tenho uma redução de mobilização de gordura e eu tenho uma maior mobilização de glicogênio e glicose. As vias metabólicas, elas não se separam. Todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. O que vai mudar é exatamente o quê? Qual que vai estar me fornecendo mais energia durante aquele momento? Para a mobilização de gorduras, eu preciso priorizar atividades aí com intensidade entre 60% e 65% do VO2 máximo, que é uma intensidade moderada. Então, a partir daí, eu consigo planejar o treinamento dessa aluna. Quando se pensa na sessão de treino, o que acontece durante o exercício? No início do exercício, eu vou ter uma atuação o quê? Autônoma, simpática, com aumento da frequência cardíaca, para aumentar o débito cardíaco, para aumentar o volume de sangue com oxigênio que chega nos músculos ativos e para aumentar a remoção ali de CO2, né? Sistema cardiorrespiratório. E aí, consequentemente, quando eu faço uma sessão de treino com a intensidade mais alta, as catecolaminas, que são noradrenalina e adrenalina, elas vão continuar por um período de tempo elevadas, exatamente para restaurar as condições fisiológicas. E esse contínuo, né, desse aumento das catecolaminas, da adrenalina e noradrenalina, é que gera esse contínuo aí consumo de oxigênio pós-exercício. E aí a gente tem o EPOC rápido, né, que acontece a curto prazo, e o tem a longo prazo. O a curto prazo, em torno aí das primeiras 3 horas. E ainda tem um a longo prazo aí que pode durar até 72 horas. O que vai fazer esse consumo de oxigênio continuar por mais tempo ou menos tempo, vai estar relacionado à intensidade do exercício, tá? Então, não menospreze o EPOC. Agora, a intensidade do treino, você vai ter que definir de acordo com o objetivo do seu aluno, com a composição corporal dele, com o nível de aptidão física dele, porque se é um indivíduo que já é ativo, o meu planejamento vai ser totalmente diferente do que para um indivíduo que está aí sem fazer atividade física há 1 ano.
fora as outras variáveis do indivíduo, né? Estresse, sono, tudo isso vai influenciar. Então, por isso que eu falo sempre com vocês, não adianta eu analisar de forma isolada. Eu preciso analisar, deixa eu fechar aqui no YouTube. Eu preciso analisar pensando nos princípios do treinamento e também pensando em quê? Nas variáveis do indivíduo. Se você não sabe o básico, você não entende o complexo. Muito obrigada pela oportunidade de me doar um pouquinho do seu tempo para compartilhar um pouquinho de experiência. Tchau, tchau.